Olá, bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Levítico. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, a sua caneta e abrir a sua Bíblia no capítulo 26 do livro de Levítico. Capítulo 26, versículos de 1 até o versículo 46. 46 versículos que nós iremos estudar hoje. É o penúltimo capítulo do livro do Levítico, tá? Então nós vamos ver primeiro sobre as bênçãos, depois as maldições e a reconciliação. Então serão esses três temas abordados dentro do capítulo 26 de Levítico, ok? Para darmos continuidade então ao nosso estudo. Obrigado a você que tem acompanhado, obrigado a você que está inscrito no canal. Obrigado a você que deixa sempre um joinha para divulgar o nosso vídeo. Obrigado a você que compartilha e você que tem sido fiel ao estudo desde o início. Tá? Então estamos quase que concluindo o estudo do livro do Levítico. Temos este capítulo e o próximo, que é o capítulo 27, e assim nós damos por encerrado o estudo deste capítulo, deste livro, do livro do Levítico. E assim depois nós vamos preparar o estudo do próximo livro para atingirmos o nosso objetivo, que é estudar todo o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Vamos lá então? Vamos para a leitura atenta, tranquila, porque são 46 versículos, então vamos fazer uma leitura bem pausada e tranquila, para podermos iniciar o nosso estudo, tá bom? Vamos lá então. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei a chuva nos seus tempos. A terra dará o seu produto, e as árvores da terra se carregarão de frutos. A debulha do trigo se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva até a sementeira. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis em segurança na vossa terra. Darei paz à vossa terra, e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos, e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sob vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Eu me voltarei para vós e vos farei crescer. Eu vos multiplicarei e ratificarei a minha aliança convosco. Comereis as colheitas antigas, bem conservadas, e lançareis fora as velhas para dar lugar às novas. Porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para livrar-vos da escravidão. Quebrei as cadeias de vosso jugo, e vos fiz andar com a cabeça erguida. Mas, se não me escutardes, e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos, e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos, e violeis minha aliança, eis como vos hei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tísica e a febre, que enfraquecerão vossa vista e vos farão desfalecer. Debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós, e sereis vencidos pelos vossos inimigos. Eles vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, pois vossa terra não dará os seus produtos, e as árvores da terra não produzirão os seus frutos. Se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, vos ferirei 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Mandarei contra vós as feras do campo, que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez e vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Farei cair sobre vós a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades, lançarei a peste no meio de vós e sereis entregue nas mãos de vossos inimigos. Quando eu vos tirar o sustentáculo do pão, 10 mulheres o cozerão em um só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se apesar disso não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Amontoarei vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos, e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades, devastarei vossos santuários, e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra, e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela,
quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada, e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra os seus sábados, enquanto durar a sua solidão. Quando estiverdes na terra de vossos inimigos, então a terra gozará os seus sábados e repousará. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que a habitáveis. Naqueles dentre vós que sobreviverem, porém tal espanto em seus corações, na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como se foge diante da espada e cairão, sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada. Não podereis resistir diante de vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem definharão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si. Eles confessarão então as suas iniquidades, e as de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram. E por isso eu também lhe resisti e os levei para a terra de seus inimigos. Se então humilharem o seu coração incircunciso e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e com Abraão, e me lembrarei dessa terra. E depois que eles a tiverem deixado, essa terra gozará os seus sábados, enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram os meus mandamentos e a sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abandonarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Eu me lembrarei de minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito, à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Daí a leitura do capítulo 26, eu disse para vocês que é um pouco extensa, ela toma boa parte do nosso estudo, mas é necessário para que possamos entender este capítulo que estamos estudando do livro do Levítico. Então vamos lá. A primeira parte do nosso estudo se refere às bênçãos que trata do versículo 1 até o versículo 13, que nós vimos aqui na leitura do capítulo 26. Embora o livro do Levítico não seja proposto em termos de uma aliança, a forma como ele
termina, leva a pensar que tudo o que se disse antes, os preceitos e as normas, faz parte de um pacto com Deus. Tá? Toda a aliança terminava sempre com uma série de bênçãos e promessas de prosperidade, pelo reto cumprimento de cada uma das cláusulas, como nós vimos anteriormente. E as maldições e promessas de castigo pelo não cumprimento. Essa é a ideia que o livro do Levítico transmite no fim da longa série de normas rituais e cultuais e de normas éticas e morais, que nós estamos vendo aqui. A motivação principal, qual é a motivação principal? A motivação principal é que o Senhor o fez sair do Egito. Isso é sempre recordado, né? O Senhor o fez sair do Egito para que caminhassem, seguindo-os, para que caminhassem erguidos, de cabeça erguida. Isso está no versículo 13. Isto é, para que vivessem livres em uma terra próspera. Versículo 4 seguintes. E também vivessem em paz. Está no versículo 6 e 8. Com um futuro garantido, graças à multiplicação da descendência. Versículo 9. Que teria seu sustento garantido. São as promessas. Versículo 10. Acima de tudo isso está a promessa da bênção máxima. A habitação permanente do Senhor no meio do seu povo. Essa é a bênção máxima. Deus reside permanentemente no meio do seu povo, pois a obediência faz com que ele estabeleça entre eles a morada. Versículo 11. Para caminhar com eles e para estar certo de que não voltem à situação em que estavam no Egito, da qual ele mesmo os havia libertado. Versículo 13. Então veja bem, o que esse capítulo mostra para nós? Qual é o seu sentido teológico? O Egito representa todo tipo de opressão, a terra de opressão, né? Voltar para lá era voltar para a opressão, era voltar a ser escravo. Deus, quando o liberta, quer esse povo livre. Né? Esse povo, aliás, se forma como povo nos pés do Monte Sinai, como nós vimos em estudos anteriores. Então, para que Deus habite no meio deles, é preciso que eles obedeçam todas as cláusulas, todos os mandamentos de Deus, para que tenham todas essas bênçãos, prosperidade, vida longa, gerações numerosas e assim por diante, como nós vimos aqui. Mas para isso é preciso que o povo seja fiel à aliança, ou seja, procure viver intensamente os mandamentos, as leis, as cláusulas que Deus lhes propõe. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos para a segunda parte do capítulo 26. Versículo de 14 a 38. Fala sobre as maldições, como nós vimos aqui, né? Se o cumprimento dos preceitos do Senhor traz consigo a felicidade, a prosperidade e a paz para o povo, o não cumprimento acarreta a infelicidade absoluta. Quem não cumpre os mandamentos do Senhor é totalmente infeliz. O que diz aqui
dos versículos 14 a 38, no capítulo 26 de Levítico, tá? O compromisso de ser o povo de Deus é um dever de cada israelita e de todos em geral. Daí que tanto as bênçãos quanto as maldições afetem o indivíduo e a paz social, tá? Quando o povo se desviou do caminho do Senhor, caiu em situações muito trágicas e prejudiciais para a vida pessoal e nacional. Todo o povo sofreu. Isso é o que procura descrever cada uma dessas maldições que nós lemos, tá? Embora estejam postas no futuro, se vocês notaram, os verbos estão no futuro, né? Para a época da composição do livro, o povo já sabia o que implicava ser fiel ao pacto de ser o povo do Senhor, certo? O entendimento desta passagem está no versículo 13, do capítulo 26. O Senhor se empenhou em romper o jugo que mantinha submissa aquela massa de escravos no Egito. Enfrentou o faraó, símbolo do poder opressor, e libertou o povo, dando a oportunidade de que essa massa de escravos caminhasse sem submissão, livres. Mais ainda, elevou-os à categoria de povo. Eram uma massa de escravos saídas do Egito. Não eram ninguém. Deus os eleva, melhor dizendo, à categoria de povo. Povo de Deus. E isso nós estamos vendo desde o início dos nossos estudos. Do fato de não ser ele, os fez ser, né? Deu-lhes identidade. E por acréscimo, ele, Deus mesmo comprometeu-se a ser o seu Deus. Um Deus terno, um Deus amoroso e fiel, que só pode oferecer perspectiva de vida. Nunca esse Deus oferece perspectiva de morte. De vida, não de opróbrio nem de opressão, como lá no Egito. Então, o que acarreta a morte? Pecar contra Deus. Pecar contra os preceitos, contra os mandamentos de Deus. Mas a morte não é atributo de Deus. Deus é o Deus da vida. Tenham sempre isso em mente, ok? Mas quando o povo esquece que só no projeto de seu Deus encontra a vida e vai à procura de outros deuses, isto é, quando age de maneira contrária ao querer de Deus, o próprio povo vai se destruindo pouco a pouco. Entenderam? O projeto de vida e de justiça transforma-se em situações de morte. Essas são as maldições, não atos de vingança divina. Não é ato de vingança de Deus. O redator apresenta-as como tais, mas na realidade são as consequências lógicas que acontecem quando se rejeita a liberdade, quando não se pratica a justiça, quando se caminha em mão contrária à vontade de Deus. Entenderam? As maldições aqui,
o significado delas, vamos seguir em frente. Agora nós vamos ver, depois de tudo isso, a reconciliação com Deus, que está no versículo de 39 a 46. A reconciliação. O povo esquece do caminho do Senhor. O povo atrai desgraças para si, porque anda contrário ao caminho do Senhor. Mesmo assim, o Senhor é misericórdia. O Senhor está sempre pronto a perdoá-los e a recomeçar com este povo uma vida diferente. Esse é Deus. Versículos do 39 ao 46. Esses versículos nos ajudam a perceber que o povo já está vivendo na realidade as más consequências de sua obstinação e desvio do projeto de Deus. Muitos estão vivendo como deportados em Babilônia. Nesta realidade, o povo já está vivendo na Babilônia, longe da sua pátria. Estão exilados, tá? Mas a maioria continua vivendo em suas próprias terras, sem nenhuma perspectiva de vida. Um povo que está um fiozinho para perder a fé. Não tem mais esperança, tá? Submetidos ao poder babilônico, que era o grande império desta época da redação do Levítico. Era o império babilônico que dominava, tá? Não obstante, existe um raio de esperança. Tem um raio de esperança. Apesar da grave situação que estão vivendo, apesar do castigo que estão suportando, o Deus dos pais, o Deus que um dia o libertou, que libertou os antepassados do poder egípcio e se manifestou como um Deus de vida e de justiça, fará coisas ainda mais maravilhosas para restituir-lhes a vida e liberdade. Pois a fidelidade do Senhor é eterna. Isso você pode conferir lá no Salmo 106. Deus é fiel para sempre. O povo quebrou diversas vezes a aliança, quebrou o pacto, e ainda continua quebrando esse pacto. Mas Deus permanece sempre fiel. A sua fidelidade é eterna. Tá? Movidos por essa esperança, os israelitas sonham com um futuro distinto. Apesar da dureza do castigo, eles entendem que mereciam, mas sonhavam com um novo perdão. Com um novo perdão do Senhor. E assim poder reconstruir-se em torno deste plano amoroso e cheio de vida que só o Senhor lhes pode oferecer e reforçar com sua presença permanente. Olha que interessante, né? Olha que bonito. E muito mais lindo ainda, você pode até grifar na sua Bíblia, quando fala da reconciliação, do versículo 39 ao 46, pegando do versículo 43 e 44, tem uma passagem belíssima, que você pode até grifar na sua Bíblia. Como esse Deus é amoroso, como a sua misericórdia e o seu amor é eterno. Né? Olha o que fala aqui. Vale a pena recordar o que já lemos. Versículo 43 e 44. E depois que eles a tiverem deixado, essa terra gozará os seus sábados, enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram
os meus mandamentos, e a sua alma feriu as minhas leis. Versículo 44 é maravilhoso. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, Babilônia, não os rejeitarei. Apesar de tudo isso, Deus não rejeita o seu povo. Quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abandonarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles. Deus jamais quer romper a aliança que um dia ele fez, tá? Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Bonito, né? Maravilhoso. Então, esse é o estudo do capítulo 26 de Levítico. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado, tenham um grande valor teológico e espiritual para nós, né? Essas leis, essas cláusulas, e entender que para o autor de Levíticos, a perfeição diante de Deus está em cumprir os preceitos, cumprir as leis, cumprir as regras rituais e cultuais, tá? Espero que vocês tenham apreciado e espero vocês para o próximo estudo, que será o último capítulo do livro do Levítico, capítulo 27, que nós vamos ver como um apêndice os votos e os dízimos, que vai tratar aqui no capítulo 27. Um abraço a todos e até o próximo estudo.